Oi pessoal, tudo bem? No vídeo anterior eu comentei sobre a busca de fornecedor na China. Eu tentei dar uma explanada em relação a excursões que o pessoal faz para Canton Fair, né? O momento de ir do empresário querer ir para a China e ir para a China, um momento ideal ali, o que seria o mais ideal para ele. Obviamente cada um tem a sua característica, e os momentos que não se deve ir para a China de forma nenhuma, ou a condição que não se deve ir para a China de forma nenhuma. Dando andamento na operação, então eu fui para a China, visitei, decidi um fornecedor, ou já estou operando com um fornecedor que a gente selecionou aqui pelo Brasil, junto com a Trading aqui, já estamos operando. Um documento muito importante, que o pessoal fala muito, mas nem sei se falam da forma que deveria, é o seguinte, é a Proforma Invoice. O que é a Proforma Invoice? Imagina no mercado nacional que eu tenho um pedido de compra e venda, você aí que é vendedor e tudo mais, você vai lá, tira o pedido do cliente, certo? E consequentemente ele aprovando o pedido e o produto indo para entrega, você gera uma nota fiscal. A Proforma Invoice tá para o comércio exterior basicamente como pedido está para compra nacional, né? Então eu tenho a Proforma Invoice, e eu tenho a Comercial Invoice. A Comercial Invoice já está para o comércio exterior, o que a nota fiscal está para o mercado nacional, tá ok? Então eu vou falar um pouquinho da Proforma Invoice pela importância dela. Ela vai estruturar e regulamentar e deixar documentado toda a sua negociação. Então, por exemplo, você está comprando um determinado item, vamos lá, eu estou comprando caneta da China, tá? A caneta custa, fictício esse valor, $1 a unidade. E você argumentou com o fornecedor que você vai estar comprando muito dele, que você está iniciando um projeto, que a sua expectativa é vender, sei lá, 10 milhões de caneta por mês e tudo mais. E esse fornecedor visualizou em você, pelos seus argumentos e pela sua estrutura, a possibilidade dele conseguir, então, vender essa quantidade de caneta, e ele te oferece um bom desconto. Vamos supor aí em torno de 95 centavos. Acredite, isso é um bom desconto no comércio exterior. Então você tem lá a caneta, eu tenho o preço dela que eu comecei a negociar, mas eu preciso documentar esse desconto. Então eu preciso que isso venha escrito na Proforma Invoice. Eu preciso colocar lá que a caneta custa $1 e foi concedido um desconto de 95 centavos, de 5 centavos para 95 centavos? Não, já coloco o valor dela de 95 centavos. Daí, ele vai retirar alguma qualidade ou alguma capacidade de carga dessa caneta? Também não. Então eu tenho que colocar lá, caneta esferográfica na cor azul, de uso para escritório, ou de uso escritório doméstico, ou escolar e tudo mais, com a capacidade de tantas gramas de carga. Então eu não posso retirar a qualidade, porque assim não tem sentido você pegar um produto, né, que tem lá uma quantidade de carga de caneta, eu te dou 5 centavos de desconto e retira carga de caneta. Isso não faz sentido nenhum. Então, isso tem que estar muito bem descrito na Proforma Invoice, tá? Então eu tenho lá caneta, código da caneta que você escolheu no catálogo, Y, descrição da caneta esferográfica com corpo transparente em acrílico, no formato redondo, no formato triangular, com a tampa azul ou com tampa transparente, né? Com capacidade de carga ou com quantidade de carga de tantas gramas, né? Eu tenho que ter tudo isso embalado em caixas, eu tenho que estar tudo isso descrito na minha Proforma Invoice e o preço. Essa informação, ela é muito importante para a sua tomada de decisão, porque às vezes, como é a distância, você está ali na troca de e-mail, vamos supor que você não tem uma trading operando, porque a trading nesse caso, ela opera pessoalmente isso aí. Ela vai até a indústria e trata isso pessoalmente. Já o cliente que está aqui no Brasil e ele está tratando direto, ele tem ali as suas trocas de e-mail, né?
para comprovar a sua negociação. Então ali às vezes ele fala, não, tudo bem, eu vou te dar o desconto, mas na prática não te dá e você já pagou 30%. Então é muito importante que tudo esteja extremamente detalhado na Proforma Invoice, da cor da caneta, do tamanho, do formato, se é esferográfica, se a ponta é em gel. Tudo isso tem que estar muito bem detalhado, foco nisso. E o preço, olha, eu acho que a descrição do que você está comprando nesse momento, é infinitamente mais importante do que o preço, porque às vezes a descrição do que você está comprando, nem de graça você quer. Então a descrição, não só a descrição, caneta azul, não só isso, a descrição técnica do que você está comprando é infinitamente mais importante nesse momento do que o preço. O preço é um segundo fator de importância, que às vezes ele coloca lá a caneta de um jeito lá, coloca todas as especificações técnicas e ele te vende ela não por 95 centavos, não por $1, mas por 1,50. Mas quando você lê as especificações técnicas, você fala, vale 1,50. Tá? Então, a confecção da Proforma Invoice é importantíssimo para a descrição do produto na sua tomada de decisão, para a descrição do produto para saber se ele está equivalente no preço e para a descrição muito detalhada do produto para você entender os órgãos anuentes que vão envolver a compra desse produto. Por exemplo, existem canetas que não têm exigência de metro, existem canetas que sim, têm exigência de metro. Então, com a descrição técnica, somente com a descrição técnica que você vai conseguir saber se ela tem exigência no metro ou não. Né? Fora isso, você não tem como adivinhar. Você no Brasil, o cara está na China, você não tem como adivinhar. E a documentação disso é para se resguardar de qualquer futuro problema que isso possa dar. Outro fator muito interessante para você na sua compra, né? Aí vamos por escala, descrição técnica detalhada do produto e também a descrição comercial. Preço, tá ok, descrição e preço tá ok, eu vou para a segunda parte, as informações que vão abaixo dali da Proforma Invoice. Por exemplo, o Incoterms que eu vou usar, quem paga o frete, quem é responsável de onde até onde. Então eu tenho que decidir na minha Proforma Invoice. Outro fator importante, para quem eu vou pagar? Cada dia mais o controle sobre envio, remessa de dinheiro ao exterior, cada dia mais tem sido controlado. Então, por exemplo, a pessoa está te vendendo um produto lá da Índia e ele te pede para pagar numa conta nos Estados Unidos. Ali é um fator de você questionar por quê. Né? Ele tem que te dar uma boa explicação, um esclarecimento muito bom para que você não tenha problema com a explicação. Aí, pessoal, fez ali a parte de descrição da mercadoria e preço, eu tenho a parte de baixo da Proforma Invoice ali embaixo dela que vai estar falando o seguinte, o Incoterm utilizado, né? Que eu vou falar depois um dia desses Incoterms, que é muito importante. Fala do prazo de produção. Ou seja, a partir do pagamento, essa mercadoria fica pronta em 45 dias, em 20 dias. Mais embaixo tem outro item que fala da forma de pagamento, ou seja, 30% para iniciar a produção. Os outros 70% vai ser quando finalizar a produção na fábrica ou quando entregar no navio. Então isso tudo tem que estar muito bem descrito, né? E também as informações bancárias, para quem você vai pagar os 30% e os 70% no final. Essas informações são muito importantes. Algumas fábricas, elas fabricam na China, mas a sede administrativa dela está nos Estados Unidos. Então você tem que pagar para os Estados Unidos. Você tem que ter vínculo, você tem que ter explicação por e-mail disso aí. Por que eu estou comprando da China e pagando para os Estados Unidos? Ou às vezes ele pede para você pagar para uma outra pessoa. Esse é um outro assunto que eu falo com vocês, mas é importante estar atento a isso. O correto compro na China, de uma fábrica na China, pago para essa fábrica na China, na conta dela na China, né? E por final, o ideal é que a Proforma Invoice esteja assinada tanto por você quanto por ele.
Isso demonstra que você aceitou todos os termos, preços e descrições, e isso informa que o fornecedor irá entregar todos os preços, as descrições do produto, e ele também concorda com as exigências que você venha a fazer ali. A Proforma Invoice, ela é livre, ela não te obriga a comprar nada, você tem uma ideia do que está acontecendo, e aí você vai evoluindo na Proforma Invoice conforme seu interesse vai acontecendo. E ela é o momento de você questionar, retirar, incluir, desistir ou alguma coisa ali. A Proforma Invoice é muito importante. Então, para que isso aconteça, você tem que estar atento, fazer uma boa leitura dela e a partir dela, a coisa já começa a ficar efetivamente oficial e séria, tá ok? Então, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, entre em contato com a gente para falar do assunto da Proforma Invoice, né? Ou às vezes eu deixei de falar alguma coisa, eu falo muito rápido, talvez. Você pode me perguntar que eu vou estar disponível para responder, tá ok, pessoal? Obrigado, valeu!